UFOs. Quando os militares fazem uma visita domiciliar 25 de abril de 2019. Era tarde de agosto 1962. Marilyn Monroe tinha morrido circunstâncias controversas apenas algumas semanas mais adiantado. E a inteligência dos Estados Unidos tinha começado a suspeitar que os soviéticos estavam secretamente transferindo armas nucleares para Cuba, algo que, 2 meses depois, trouxe o mundo à beira da guerra nuclear. Para uma moça chamada Annie Lamont, porém, a vida continuou como sempre teve. Apenas 16 anos no momento de seu encontro, Annie viveu em uma fazenda gerido por sua família no condado de Somerset inglês. Era uma área pitoresca. Quarto de Annie apoiado para a direita no verde e convidativo Brandon Hills, que, hoje, são uma parte do enorme Parque Nacional Exmoor. Annie logo se encontrava em uma situação estranha, que girava em torno do Reino Unido militar e fenômenos aéreos não identificados. Como os documentos desclassificados Reino Unido Royal Air Force sobre o encontro UFO de Annie revelar, ela acordou tarde uma noite por nenhuma razão particular que ela poderia compreender e olhou diretamente para fora de uma das janelas. Ela foi confrontada com a visão de uma luz em forma de circular pairando sobre as colinas. Também estava mudando de cor, de vermelho para verde e depois para amarelo. Estranhos raios de luz emanaram da luz. Annie olhou, totalmente transfixado. Completamente naturalmente, a primeira suposição de Annie era que tinha que ser uma estrela, embora ela nunca tinha visto uma estrela como esta antes. Tornou-se muito aparente que o objeto não era a estrela quando de repente começou a se mover. Ela considerou que poderia ter sido um helicóptero, mas essa teoria foi descartada como resultado do silêncio esmagador. De repente, o objeto veio para Annie, em suas próprias palavras, ela se sentiu atraído para ele. Quase hipnotizado por suas luzes cintilantes e mudando rapidamente as cores. Em seguida, reverteu, moveu-se lateralmente, e depois voltou para as colinas. Era como se a exposição fosse significada para Annie ela mesma que era provável o caso. Por cerca de 1 hora, a luz manteve sua posição acima do campo montanhoso, finalmente atirando para longe e desaparecendo. Este não foi o fim das coisas, no entanto. Havia muito mais por vir. Annie tinha um sentimento estranho que a luz voltaria para ela na noite seguinte. Ele fez. Mas desta vez, foi bem nas primeiras horas da manhã. Mais uma vez, ele deslizou através do Brandon Hills, parando estranho sua janela do quarto. Ela admitiu tornar-se bastante amigável com a luz, que ela sentiu não era de forma alguma perigosa, mesmo que ela foi mistificada por sua origem e intenção. Annie tomou uma abordagem muito proativa e fez desenhos do objeto, mesmo acompanhando seus movimentos através de uma bússola. E a luz veio repetidas vezes, sempre bem nas primeiras horas da manhã e sempre se aproximando do quarto de Annie. Intrigado, mas intrigado por seu estranho na noite, Annie decidiu fazer algo que acabaria por levar a um arquivo secreto que está sendo aberto sobre ela que foi classificado por 30 anos. Ela telefonou para uma instalação militar para relatar o que tinha visto, Royal Marines Base Chivenor, como é conhecido hoje. Até hoje, a instalação continua a ser um componente vital da rede de defesa do governo britânico. Tão interessante como as exposições da luz da noite atrasada eram para Annie, esperou mal que um oficial sênior nos militares visitasse seu repouso e a entrevistasse no comprimento. Afinal, não era como se ela estivesse relatando o desembarque de um OVNI, ou falando sobre um encontro cara a cara com alienígenas com olhos de inseto. Mas, isso é exatamente o que aconteceu. Annie foi visitada e ela se tornou o tema de um grande arquivo e da atenção de um braço secreto dos militares. É um arquivo agora no domínio público nos arquivos nacionais. Foi tarde uma noite, quando houve uma batida na porta da frente. A mãe de Annie abriu-a e foi confrontada por um homem vestido com um terno preto e que tinha chegado em um carro preto. Ele se identificou como Sargento J.W. Scott do reitor e dos serviços de segurança. Tinha a Annie e sua família um bom conhecimento do assunto UFO na época. Eles certamente acreditaram que estavam na presença de um dos temidos MIB. De certa forma, era isso que ele era.
Notavelmente, tal foi a determinação do sargento Scott para ver a luz misteriosa. Ele visitou a casa Lemon em pelo menos 3 ocasiões, sentado pacientemente e perto silenciosamente no quarto de Anne, com ela e manter um olhar cuidadoso para o objeto. Foi na terceira ocasião que o sargento Scott finalmente viu o UFO. Para isso é certamente o que era: uma forma de luz não identificada nos céus acima. Notavelmente, Anne afirmou que o sargento Scott rapidamente agarrou a câmera que ele tinha trazido com ele, inclinou-se pela janela e tirou várias fotos. O objeto misterioso foi agora capturado, pelo menos, no filme. Anne observou que Scott parecia deliberadamente tentar jogar o assunto e fez o seu máximo para evitar sensacionalismo que Anne achava que era um desenvolvimento muito emocionante na matéria. Para Anne, no entanto, era praticamente impossível para ela não estar animado. Afinal, um membro de um braço secreto do exército do Reino Unido estava em pé em seu quarto, disparando foto após foto de um visitante aéreo da variedade muito estranha. Quando o objeto desapareceu da vista, o sargento Scott ficou pronto para sair. Seu ar de calma ainda completamente intacta. Ele não estava dando nada. Mas, ele levou algo com ele. Desenhos de Anne e notas de bússola. Apesar de prometer devolvê-los, Scott nunca fez. Ele desapareceu na noite com todos os dados disponíveis e documentação nunca mais ser visto novamente. Antes de desaparecer, no entanto, Scott sugeriu a Anne que não seria uma boa ideia para compartilhar a história de suas experiências com seus amigos da escola ou, de fato, com qualquer outra pessoa, incluindo a mídia. Anne foi mistificada por toda a coisa. Ainda mais quando, várias semanas depois, ela recebeu uma resposta do Ministério do Ar dizendo que ela não tinha visto nada mais estranho do que uma estrela. Será que realmente requer um agente do Provost Serviços de Segurança 007 da Força Aérea Real para gastar tanto tempo e esforço olhando para os movimentos de uma estrela? Imaginam-se que tinham coisas muito melhores a fazer com o seu tempo, particularmente dada a situação em curso, com os russos e o regime de Fidel Castro sobre Cuba. Deve-se dizer que uma das coisas que atraiu Anne para o objeto era o seu movimento. Ele atirou ao redor do céu, mesmo chegando perto de sua janela do quarto em várias ocasiões. Estrelas, eu provavelmente não preciso te dizer, certamente não agir de tal forma. Nem planetas. E também não aviões ou helicópteros. Podemos aprender muito com esta série de acontecimentos inegavelmente estranhos. Uma rapariga tem encontros íntimos nos mortos da noite no seu quarto. Ela é logo visitada por um homem de preto que a visita em 3 noites, pega o objeto no filme, agarra seus desenhos, e deixa sua casa com um aviso amigável para não falar sobre o que ela tinha visto. Tudo isso por uma estrela? Não é uma chance.